Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 13, eu vou ler com vocês do versículo 31 ao 37. Marcos, capítulo 13, versículos 31 e 37. Posso ler? Diz assim, é Jesus que está dizendo, viu, queridos? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós entramos em Tua presença mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, nos encontramos reunidos como igreja, como corpo do Senhor. E nos colocamos, Pai, em tal posição que queremos ouvir a Tua voz, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. E a maioria das nossas necessidades, Pai, muitas vezes nós nem as conhecemos. Mas o Senhor que sabe tudo ao nosso respeito, fale conosco nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor guie a nossa vida, que o Senhor guie o nosso coração, que o Senhor fale com cada um nesse lugar, fale com a minha vida, Pai, transforma nossas vidas, muda o nosso coração, para que sejamos mais parecidos contigo, Pai, para que venhamos trazer glória e honra ao Teu nome. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. E você, se você crê, diga amém. Amém, queridos? Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Amém? Eu estava ouvindo aí com vocês, né, louvando aí essa última canção, que fala que ali na letra, né, ele diz que pede para Deus provas de amor, provas às vezes adicionais, que Deus já mostrou tanta coisa para nós, e que nós chegamos à conclusão ali no desenrolar da canção, né, que não há nada que supera, nada que possa superar o sacrifício que foi feito por Jesus, né, derramado o sangue dele na cruz. E é por isso, queridos, que nós estamos aqui, é por causa desse sacrifício, é por causa desse amor, que ele nos amou primeiro, que a palavra de Deus nos ensina, e o amor dele nos atraiu quando ainda nós éramos pecadores, e hoje estamos aqui, querendo devolver para ele em forma de adoração, em forma de culto, de alguma forma tentando recompensar, como se nós pudéssemos, né, aquilo que Deus fez por nós. E esse é o nosso Deus. Ele nos amou quando nós não merecíamos. E eu creio, pelo menos a Escritura me ensina, que nós ainda não merecemos. E Ele continua nos amando. E Ele jamais desiste de nós. É esse o Deus que nós temos. Ele nos ama, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe todas as nossas deficiências, todas as nossas fraquezas. Ele sabe o que nós falamos que não deveríamos, ou que nós fizemos que não deveríamos ter feito. Ele sabe o que nós deveríamos ter feito e não fizemos, mas mesmo assim, Ele nos ama. Ele continua nos amando e Ele vai nos amar até o fim. A pergunta é, e nós? Até quando? Nós vamos amá-lo para sempre? Jesus aqui, Ele ensina uma parábola dentro de um contexto, de um ensino que Ele estava dando. Ele começa falando aqui, passará os céus e a terra, o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra. Até interessante que Jesus, quando ele fala o céu no singular, porque aqui ele está se referindo ao céu que envolve a terra, né? Tudo que envolve o universo, mas excluindo talvez o lugar onde ele habita, que aí ele usaria a palavra céus. É o lugar onde Deus habita, não vai passar. Amém? Mas o céu e a terra vão passar. Mas ele conclui dizendo assim, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está falando ainda que tudo termine, que tudo se acabe, o que eu falei vai se cumprir. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. E nós podemos ver na palavra de Deus, você vai olhar da Bíblia, de capa a capa, ela está repleta de promessas de Deus para nós.
promessas do seu amor, coisas que Deus diz que vai fazer na nossa vida, que vai fazer na vida daquele que crê, na vida daquele que o ama, na vida daquele que anda em retidão, que se aproxima de Deus. Inúmeras promessas, inúmeras, muitas promessas. E se a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, a palavra, aquilo que Ele disse, não passará, nós podemos crer. Nós podemos crer que o que Deus disse vai se cumprir. Aquilo que Ele falou para mim e para você vai acontecer, meu querido, minha querida irmã. Não desista, não desanime. Em meio às lutas é natural nós duvidarmos daquilo que Deus disse. A nossa fé, ela vai muito bem quando as coisas estão indo bem, mas quando vem a dificuldade, talvez nós balançamos. Mas Deus, Ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E qual foi o contexto dessa mensagem? O contexto dessa mensagem, Jesus ele havia ido ao templo com seus discípulos, você pode ler isso no início do capítulo 13. E lá no templo, aquele templo que na época de Jesus já não era o templo de Salomão, o templo de Salomão já havia sido destruído anteriormente pelos babilônios, e ali já havia sido reconstruído por Zorobabel um templo bem simplesinho. E aí Herodes, o grande daquela época, o rei daquela época, ele mandou que aquele templo fosse reformado. Então, aquele templo estava em reforma. Nesse período de Jesus, ele estava numa fase de reforma, de ampliação. Mas ele já era um templo magnífico, ele era incrível. E os apóstolos olham para a estrutura daquele templo, que era adornado com pedras preciosas. Uma fachada do templo era toda revestida de ouro. Ali o sol batia, refletia, aquilo era algo magnífico. Eu até falei com os irmãos de manhã, às vezes você vê um prédio, tem muitos prédios aqui em São Paulo, e você vê algum prédio que tem toda a fachada de vidro, aquilo já é impressionante. Imagina uma fachada toda de ouro, como não seria no fim de tarde, o sol batendo, ou de manhã, eu não lembro agora exatamente que lado, se não me engano era pela manhã, mas o sol incidia ali naquele lugar, e o prédio era magnífico, era deslumbrante, pessoas vinham do mundo inteiro para ver aquele prédio. E os discípulos chamam a atenção de Jesus, falando, Jesus, o Senhor está vendo, olha que magnífico, olha que construções incríveis, quanta coisa aqui incrível, magnífica. E Jesus fala, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí Jesus ali começa, ele fala isso para os discípulos ficam curiosos, porque eles percebem que Jesus está se referindo ao futuro, e todas as vezes que alguém traz uma profecia, mexe com a nossa curiosidade, é ou não é verdade? É verdade, o irmão ele quer saber, fala mais, Senhor, ainda mais com Jesus. Jesus começou a falar, eles querem saber mais. E mais para frente eles saem dali daquele lugar e eles interrogam a Jesus, e Jesus fala uma série de coisas que vão acontecer a partir da destruição de Jerusalém, que termina com ele falando da vinda dele. Então Jesus ele dá uma aula ali de fim dos tempos. E você pode ver esses mesmos ensinamentos do Senhor, não só no capítulo 13 de Marcos, mas também no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e também no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E ali Jesus fala uma série de coisas que vão acontecer. Ele fala sobre que se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e que se levantariam guerras, nações contra as nações, reino contra reino. Ele começa a falar de coisas, inclusive, que vão acontecer no futuro ainda. Coisas que ainda não aconteceram. Ele fala de um período de tribulação como nunca houve, uma dor, uma angústia das nações, como nunca ocorreu. E ele diz, depois disso nunca mais ocorrerá algo semelhante. Ele se refere à vinda de um homem, do iníquo, aquele que faz a iniquidade, que a Bíblia nos apresenta como o anticristo, que vai dominar a terra, que vai dominar a humanidade por 7 anos, e as pessoas vão, numa boa parte do tempo, vão adorá-lo, vão curti-lo. O crente desavisado, que não conhece a Bíblia direito, talvez vai achar que é uma boa pessoa. Jesus fala desse personagem, dessas coisas que vão acontecer. Mas ele termina falando que ele voltará. Ele fala, eu vou voltar. Jesus fala muitas vezes, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Inclusive, esse é um ensinamento que muitas pessoas até duvidam. Às vezes o irmãozinho aí está sentado do seu lado, é capaz dele não acreditar que Jesus vai voltar. Apesar dele falar inúmeras vezes, da Bíblia repetir isso, eu vou voltar. Tem pessoas que dizem, em alguns lugares, Jesus já voltou, é uma volta espiritual, uma volta figurada, mas não é real. Ele fala, ele vai voltar para a terra, ele vai reinar, e ainda fala que nós vamos reinar com ele. Nós que somos igreja, nós que cremos, nós que somos crentes, nós vamos reinar na terra. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu tenho até medo de falar por quanto tempo, que aí você já não acredita muito, você não vai acreditar mais, né? Mas a Bíblia diz que serão por 1000 anos. As pessoas não vão morrer, não? Isso daí é aula lá para o seminário, né?
Aí se você quiser aprender mais, inscreva-se. Vai fazer aula, vai aprender. Mas eu posso adiantar. O crente que volta para reinar com Jesus, ele já é eterno junto com ele. Amém, queridos? Você será eterno. Mas Jesus, ele fala uma série de coisas, inclusive, no ano que passou agora, o pastor Edson, ele pregou o ano todo, né? Ele pregou uma boa parte do ano falando sobre o livro de Marcos, foi ou não foi? Ele estudou o Evangelho de Marcos. E também às quartas-feiras ele falou sobre Apocalipse, os últimos dias. Então não é essa a minha intenção aqui não. Minha intenção é falar exatamente desse finalzinho aqui. Que Jesus ele começa a falar essas coisas, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele fala assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Que dia e hora? O dia da sua vinda, o dia que ele virá. O dia, ele fala, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Naquele momento ele diz, nem eu. Ele como homem naquela posição, nós sabemos que Jesus, ele era Deus. Mas quando ele vem para a terra, a Bíblia diz que ele se humilhou, se tornando em forma de homem. E uma das coisas que ele abriu mão foi de ter toda a onisciência que ele tinha como Deus. Então ali naquele momento como homem, Deus, ele algumas coisas revelava e outras não. Era o acordo dele com o Pai. E se ele falou que ele não sabia, eu acredito. Amém, querido? Jesus vai mentir? Não. Se Jesus mentir, acabou. Não tem mais nada. Né? Aí não tem nem razão de mais nada do que a gente está falando. Então ele não mentiu. Se ele disse que ele não sabia, é que ele não sabia. E eu acredito, inclusive, que Jesus nem queria que nós soubéssemos o dia e a hora, que senão, talvez, isso poderia causar até uma acomodação na maioria de nós. Na grande maioria de nós. Você começa a calcular quanto tempo falta, ainda dá tempo de pular cerca, ainda dá tempo de falar um monte de mentira. Né? Aí, quando estiver chegando na data marcada, você começa a correr para Deus, jejuar, é assim. Você duvida que ia ter alguém que ia fazer isso? Jesus, o dia e a hora está revelado aqui na Escritura. Né? Um monte de pessoas tentaram dizer o dia e a hora que ele voltaria e deu errado, deu ruim, né? Vocês já ouviram falar de pessoas que marcaram datas, tempos, épocas? Deu ruim. Enfim, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, se aparecer um anjo transfigurado de luz e falar para você que ele sabe o dia, você vai acreditar, meu irmão? Ele sabe? Jesus falou que ele não sabe, anjo nenhum sabe. Então pode aparecer quem for, ele não sabe. Mas ele continua, versículo 33. E aí vem o núcleo do que eu quero falar com vocês. Ele fala, olhai, fica de olho, atento, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, como ele está falando, como vocês não sabem quando vai acontecer, tem que olhar, tem que orar e vigiar. Ou vigiar e orar primeiro. Vigia primeiro e ora. Ora, olha e vigia. Porque não sabeis quando será o tempo. Então aqui, Jesus ele começa a falar para nós algumas coisas, mas ele quer deixar bem claro. Por que eu vou falar para vocês vigiarem? Pelo fato de nós não sabermos quando isso vai acontecer. Muitas pessoas usam, pessoas que estudam a Bíblia, né, no campo teológico, se usa a palavra iminência, algo que é iminente. Algo que nós não podemos prever quando acontece. Algo que pode acontecer sem aviso prévio, sem nada antes. Acontece de repente. A iminência da volta do Senhor Jesus. E é assim que Ele quer que nós entendamos. Nós não sabemos o dia e a hora. Nem dia nem hora, não tem dia e hora marcada. Então nós temos que viver todos os dias como se Ele fosse voltar agora, hoje. E é aí que mora o problema. E é aí que mora a preocupação do Senhor. É isso que ele quer nos ensinar com essa parábola. Ele vai contar a parábola aqui de um homem que sai para fora da terra. Mas eu quero falar do personagem que está aqui na questão que representa a nossa vida espiritual. Ele fala assim, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Se ele falou que nós temos que vigiar, ele conta uma parábola que tem um porteiro nela, que vigie, é nesse personagem que nós temos que prestar atenção. O porteiro. Eu fiz algumas pesquisas sobre porteiro, portaria, vigilância. Tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que moram em condomínio, ou em prédio de apartamentos, que tem lá uma portaria. Tem ou não tem? Quem aqui mora num lugar onde tem um porteiro?
O porteiro é bom? Um lá falou que não. Né? Como é que eu meço, né, o bom trabalho de um porteiro? Qual que é a função dele? Cuidar da entrada, né? Da entrada, da saída. Fazer o controle de quem chega, não deixar qualquer um entrar, não é assim? Se eu tiver um porteiro que dorme, é ruim, não é? Imagina você lá dentro, tranquilo lá no seu apartamento, ou no condomínio, na casa lá, e você nem imagina o porteiro dormiu. Aí chega lá um arrastão. É ruim, não é? É ruim. Por isso que Jesus falou dessa figura. Que essa figura é importantíssima naquilo que ele quer mostrar. O porteiro, ele, pelo menos no intuito, é trazer segurança. Segurança. Proteger, impedir que entre coisas que não deveriam ali naquele lugar. E aí Jesus ele começa falando de um homem que parte para fora da terra. Até interessante ele usar essa terminologia. Porque Jesus aqui está contando uma parábola falando do que ele vai fazer. Ele vai embora. Jesus ainda aqui, ele iria morrer, iria ressuscitar, iria ficar um tempo com os discípulos, mas depois ele subiria aos céus. Então ele está dizendo, um homem partindo para fora da terra. Ele está falando dele. E esse homem partindo para fora da terra, deixa a sua casa, quer dizer, deixa aquilo que ele ficava ali tomando conta, e desce autoridade aos seus servos. Esses servos somos todos nós. Obviamente, ali estava se referindo aos seus discípulos num primeiro momento, mas ele está falando com toda a igreja. Se você é filho de Deus, se eu e você somos parte da igreja, é conosco que ele está falando. Desce autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. A Bíblia diz que foi dada autoridade. Foi nos dada autoridade no nome de Jesus. Você sabia disso? Foi lhe dada autoridade, inclusive de pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Ele está se referindo a coisas espirituais. Ele está falando que nós temos autoridade sobre o mundo espiritual que pode nos causar dano. Jesus aqui está nos ensinando um princípio, que nós temos autoridade, que no nome dEle, nós temos autoridade sim de orarmos pelo enfermo e ele ser curado, que nós temos autoridade para abençoar uma pessoa e ela ser abençoada, que nós temos autoridade de orar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Foi nos dada essa autoridade. E ele está colocando aqui na parábola, ele deu autoridade aos seus servos. Nós temos autoridade de ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas que nós conhecemos. Inclusive, essa autoridade é tão grande que se nós fizermos isso com frequência, pessoas virão a ser salvas. Porque você foi lá e ensinou a palavra de Deus para ela. Às vezes, você ensina a palavra de Deus para as pessoas sem agir, sem atitude. Sem ensinar, mas só o agir e com atitude. Agindo, a pessoa observa. Às vezes a pessoa vê o evangelho em nós pela forma que nós somos. Jesus está falando, um homem partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Cada um de nós temos uma importância no reino de Deus. Cada um de vocês, cada um de nós. Cada um tem um talento específico que Deus deu. Deus deu um talento para mim e para você, e Ele espera que nós usemos esse talento para o reino dEle, para fazermos diferença no reino de Deus. E você foi capacitado. Se você ama Jesus, querido, você tem um dom. E Deus ele quer usar esse dom. Por isso que ele fala, cada um a sua obra. O que você vai fazer não tem nada a ver com o que eu vou fazer. E o que o irmão do lado vai fazer não tem nada a ver com nós, conosco. Tem a ver cada um com a sua própria obra. Que Deus o capacitou para fazer. Vocês sabiam disso? Deus ele te deu autoridade. Te deu autoridade no reino espiritual. E no reino físico, material. Nós podemos influenciar as coisas no reino material pela autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. E além dessa autoridade, Ele deu uma obra para nós fazermos, alguma coisa. Alguns já sabem, alguns já estão fazendo alguma coisa, movidos pelo Espírito de Deus. Outros ainda estão meio indecisos. Outros acham, não, isso não é para mim, mas a Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que Deus te deu um dom. E esse dom você pode usar para o reino de Deus, para o reino dos céus. E Jesus fala isso, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar, eu posso brincar um pouquinho, a crentaiada, né? Eu posso deixar os irmãos todos capacitados para fazer o que é certo. Dei autoridade e dei talentos. E capacitei para que eles possam fazer alguma coisa. Cada um possa fazer.
E aí ele manda ao porteiro que vigiasse. Esse porteiro é estranho. Primeiro ele dá a entender que nós somos essa turma que faz a obra. Mas aí ele foca no porteiro, ele está falando de vigiar, então ele quer que o nosso foco seja especialmente agora nessa função de porteiro. O porteiro tem que vigiar. O porteiro tem que vigiar. Por isso que eu falei do porteiro lá do condomínio. A função dele é vigiar. A função dele é ficar atento. A função dele é impedir que aconteça algo que não seja previsto. Que não entre qualquer pessoa. Ou que alguém não entre lá. Já pensou? A pessoa entra lá e rouba coisa. Acontece de vez em quando. Né? Acontece. Tem quadrilhas especializadas em entrar em locais protegidos. Mas a função base, que naquela época já tinha a figura do porteiro. Nós estamos falando de algo mais ou menos de 2000 anos atrás. Jesus pegando a figura de um porteiro para falar, olha, tem que ser igual a esse porteiro. E olha só, vamos ver os detalhes do que ele fala? Versículo 35, vigiai, pois, ele de novo fala, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ele está falando, vocês não sabem quando eu vou voltar. Jesus está falando dele. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Jesus ele usa aqui uma forma de dividir as vigílias da noite, pegando o sistema romano. Nós nem sabemos se ele ensinou assim ou foi Marcos que adaptou dessa forma. Mas pelo menos a Bíblia está nos mostrando que Jesus disse, ele pegou 4 vigílias da noite. A hora que escurece, depois a meia-noite, depois o meio da madrugada, que é ao cantar do galo, e amanhã, a hora que amanhece. E Jesus fez isso de maneira proposital. Ele não falou do período do dia, ele falou do período da tarde, que é o início da noite, que é quando anoitece, e ele falou da manhã, que é quando amanhece. Ele pegou esse período da noite. Por quê? Porque vigiar de noite é mais difícil. É ou não é? De dia você tem bastante tarefa para fazer, entra gente, sai gente. Se o cara conseguir dormir, ele é um mágico. Ou tem que estar dopado. Né? Mas de noite vai passando o tempo, e não aparece ninguém, e vai ficando aquele silêncio. E se não tiver nada ali que motive aquela pessoa a continuar acordada, a tendência dele dormir é muito grande. E Jesus propositalmente, ele fala, você não sabe se o Senhor vai voltar durante a noite, que é o período mais difícil de vigiar, é o período mais difícil de se manter alerta. Inclusive em alguns lugares, eles obrigam o porteiro de tempos em tempos, ou o vigilante, passar em determinados lugares ali do condomínio e acionar um dispositivo. Vocês já viram esse tipo de coisa? Ele é obrigado. Ele vai ali e diz, eu estou acordado. Aí anda lá, estou acordado. Aí vai lá, isso ele não dorme. Às vezes vai até dormindo, né? Mas, pelo menos... Eu fui fazer uma pesquisa sobre essas coisas, e eu vi que mais ou menos há uns 10 anos atrás, saiu uma notícia na internet, que uma emissora de TV pegou alguns condomínios, num estado aí, ele pegou um número de condomínios, eles fizeram uma pesquisa. Colocaram câmeras lá em vários pontos ali onde tinham vigilantes, e eles chegaram à conclusão que naquele experimento, com aqueles casos que eles escolheram, 70% dos vigilantes dormiram durante a noite. É um número alto. 70%. De cada 10, 7 deram uma cochilada pelo menos. Alguns pescaram peixes grandes, né? Sabe aquele que você vai lá embaixo e volta? Alguns dormiram mesmo. Só acordaram sacudindo. Enfim, 70%. Aí você fala, poxa, mas nós vamos ficar falando dessas coisas aqui? Porque Jesus usou essa figura. Ele usou a figura do porteiro. E ele falou da noite. O turno da noite é o turno mais complicado. Você trabalhar de noite já é difícil, e cuidando como vigilante, ficar olhando. Eu imagino naquela época, as casas eram de frente para um lugar escuro, um breu, mato, silêncio absoluto. Era um lugar onde, quando escurecia, todo mundo já se recolhia para dentro das suas casas. As pessoas trancavam as suas portas. Havia perigo, haviam assaltantes. Era perigoso viver naquela época também. E eles se trancavam ali e ficava um silêncio absoluto, era tudo desértico, era uma escuridão a não ser o claro da lua. E Jesus fala que nós temos que ser como um porteiro, que fica a noite toda esperando o seu Senhor voltar. Porque de noite, ele quis focar na noite, porque a noite é difícil. Por quê, queridos? Porque ele está falando da ida dele até a volta. Da ida do Senhor até a volta, hoje já se vão quase 2000 anos.
E o que ele chama de noite, essa noite que tem que ser vigiada, é esse período que nós vivemos. É um período como se fosse de noite, espiritualmente falando. Não tem o Senhor da glória, o Deus no meio do povo, Jesus hoje habita na igreja através do Espírito Santo. Mas é como se ele tivesse ido embora, e aqui agora é a noite, e nós como porteiros, nós temos que vigiar, é isso que ele está falando. E aí vem a exortação. Ele fala assim no versículo 36, para que vindo de improviso, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas ele usa a palavra vindo de improviso, significa, de repente, sem ninguém esperar, sem hora marcada, inesperadamente, fora daquilo que nós calculávamos. Às vezes você como porteiro fica tentando calcular, ele fala, não, vai ser de uma maneira inesperada, vai ser de improviso. Ele está falando, se eu vier de improviso, eu não quero os encontrar dormindo. Não quero encontrar dormindo. E aí, nós podemos entender, mas o que Jesus quer dizer com vigiar e dormir? Por que ele estava ensinando isso para nós? A vinda dele, quando ele voltar, ele não quer encontrar ninguém dormindo. Tem uma outra passagem que Jesus fala assim, porventura, quando o Filho do Homem vier na sua glória, porventura encontrará fé na terra? Ele pergunta, será que vai ter fé na terra? Uma que provavelmente a igreja já não estará mais aqui. E o restante, ele fala, será que eu encontrarei fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar alguém vigilante? Será que se nós estivermos no dia da vinda do Senhor, será que nós vamos estar vigilantes? Ou nós estaremos dormindo? E aí o que ele quer trazer por dormindo, por acordado? Nós vamos ver que Jesus usa essa terminologia, essa forma de ensinar em outras passagens. Jesus fala da parábola das virgens, que eram 10 virgens que tinham que manter a sua candeia acesa. E aí o noivo vem de repente, elas têm que entrar, e ele fala que 5 delas dormiram. Quer dizer, acho que todas dormiram, mas 5 ali não tinham azeite, é isso, né? Todas dormiram. Mas 5 delas não tinham azeite, elas eram nécias, não se preocuparam. E o noivo volta e elas ficam de fora. Jesus usa uma outra parábola falando sobre os talentos, que um homem foi para uma terra distante e distribuiu os seus talentos entre os seus servos. E ali ele volta e toma conta daqueles, ele pede para cada um dar conta do que fez com os talentos. E um multiplicou um tanto, outro multiplicou outro tanto. E ele fala de recompensas. Ele fala que ele faz uma análise do que cada um desempenhou e cada um recebe de acordo com o que fez. E essa é uma parábola complementar de todas essas. Ele fala, antes de qualquer coisa, antes de nós apresentarmos qualquer fruto para o Senhor, antes de nós apresentarmos qualquer talento multiplicado, será que nós estamos vigilantes? Será que se Jesus viesse hoje, a nossa vida espiritual não seria como se nós estivéssemos dormindo? Mas e aí, o que seria dormindo e o que seria acordado? Como que nós avaliaríamos o que é estar dormindo e estar acordado? E aí, nós podemos ler lá no segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 19, se referindo a quando o templo ali foi criado, ali em Jerusalém, ele diz assim, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, lá na entrada do templo, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. As coisas que aconteciam no templo naquela época, os rituais, os eventos, os cultos, eles eram muito bem controlados. E Deus exigia dos sacerdotes, de todos os envolvidos no trabalho, de todos os levitas, que eram aqueles que trabalhavam no templo, eram aqueles que apresentavam as coisas ao Senhor ali no templo. Ele exigia pureza, ele exigia santificação, ele exigia vestes limpas da maneira correta, os utensílios ungidos e preparados da maneira correta. Então, tinham porteiros ali na casa do Senhor, na porta ali, que não permitissem entrar nada, nem ninguém, que de alguma forma fosse trazer contaminação espiritual, ritual, àquilo que era feito dentro daquele lugar. E aí isso daí já começa a trazer um pouco de luz para nós. Pôs porteiros para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E aí Jesus fala que tem um porteiro na porta da casa dele. Ele é o Senhor que foi embora e deixou a nós, como porteiros da sua casa. Só que a Bíblia diz que hoje a igreja, ela é a casa do Senhor. Eu e você somos a casa de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em nós.
Então Jesus está falando que ele deixou a casa dele nos nossos cuidados, mas a casa dele somos nós. Nós somos a casa de Deus. Não é a igreja, não é o templo em Jerusalém. Não é? Somos nós. E ele fala que nós temos que vigiar essa casa que ele deixou aos nossos cuidados. E se você parar para pensar, a sua vida é a maior dádiva que Deus te deu. É ou não é verdade? Minha vida é a maior dádiva, o maior presente que Deus me deu é a minha vida. E ele chama hoje, por eu ter sido alcançado pelo sangue do Senhor, por eu ter sido redimido, por eu ter sido salvo, ele me chama de casa. E ele fala, e agora você vai ficar como porteiro dessa casa. E segundo o que nós lemos, a função do porteiro, num cenário espiritual, é não permitir que entre nada imundo. Nada que contamine essa casa. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando para nós que quando ele voltar, ele quer nos encontrar atentos, vigilantes, estar atento, não dormirmos. E dormir é deixar entrar aquilo que não presta. É permitir que a nossa vida espiritual seja contaminada. E eu vou te perguntar, como que isso acontece? De várias formas. Por exemplo, pelos olhos, tem coisas que nós vemos, e isso entra e vai pelas portas do nosso coração e contamina todo o nosso ser. Tem coisas que não é lícito. Não que é proibido, mas que nós não deveríamos ver, assistir, compartilhar. Tem coisas que o Espírito Santo não assistiria e nós esquecemos. Que às vezes, muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. E aí nós começamos a ver coisas que o Espírito Santo não quer assistir. Amém, queridos? Eu preciso ser mais explícito? Já fui, só na pergunta. Se o Espírito Santo não quer ver, por que você vê? Sendo que ele mora dentro de você. Isso é um desrespeito com Deus. Por que nós somos assim? Mas não é só os olhos, não. Não é só os olhos que fica o porteiro dormindo e entrando um monte de coisa que não presta, mas os ouvidos também. Quantas vezes nós damos os nossos ouvidos para ouvirmos coisas que nós não deveríamos ouvir? Aquela pessoa falando, descendo a lenha. E a vítima não está presente. E você está lá, fala mais, fala mais. Hã? Como? Que absurdo. Nós não somos nem parte do problema, nem parte da solução. E estamos lá recebendo fofoca, como se fosse uma mercadoria roubada. E o Espírito Santo está lá, tampando os ouvidos dele para não ouvir o que você está ouvindo. Você está vigiando? Não, eu estou dormindo. E está entrando, porcaria. É disso que Jesus está falando. Ah, mas ele não disse isso. Pois é, você crê no que você quiser, meu irmão. Ele falou que quando ele voltar, ele quer que nos encontre vigilantes. Mas não é só o olho e o ouvido. Já tem irmão lá no fundo falando, para. Brincadeira. A boca. Jesus falou que as palavras que saem da nossa boca, por incrível que pareça, elas também contaminam. É ou não é verdade? Porque ela fala do que está cheio o coração. Ele fala, não é o que entra na boca que contamina, mas sim o que sai. O que nós falamos, muitas vezes também, é uma falta de vigilância. Nós estamos dormindo e o mal está entrando e saindo à vontade. Mas não é só essas coisas também. Tem isso aqui, As mãos representam o que nós fazemos, o que nós tocamos, as nossas atitudes, as nossas ações. E Jesus está falando, espero que quando eu voltar eu não pegue ninguém dormindo, porque eu vou voltar na hora que você menos imaginar. Por isso que ele não marca 1 hora e 1 dia. Porque talvez, se ele marcar 1 hora e 1 dia, sabe o que nós fazemos? Nós vamos dormir à vontade e deixar o celular para despertar. Quando estiver faltando 5 minutos para ele vir, aí nós acordamos. Mas ele está chamando, ele está nos convidando para vivermos uma vida cristã de verdade, meu irmão. De verdade. Para nós parecermos com ele, temos cheiro de Cristo. O bom perfume de Cristo esteja em nós, como Paulo diz. Jesus está nos chamando para nós mudarmos, definitivamente. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu estou acordado, vigiando. Eu estou acordado. Se essas coisas têm entrado sem pedir licença na nossa vida, nós estamos dormindo. O vigilante está dormindo. E Jesus não vai poder fazer nada se chegar e me pegar dormindo. E ele falou, olha, é a hora que você menos esperar.
Ele está falando isso porque ele é mau? Não, porque ele é bom, porque ele quer nos achar acordado. Ele fala, bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor voltar, o encontrar, vigilante. Ele em outra parábola, em outro lugar, em outro evangelho, ele vai falar assim, a esse, quando eu chegar, eu vou entrar para cear, e ele entrará e ceará comigo. E ele vai nos recompensar pela vigilância. Obviamente, ele não está falando de um servo aqui que trabalha para o seu senhor por obrigação, não é um escravo. Não é alguém que não suporta o seu patrão, não, é alguém que o ama. Porque Jesus, ele nos chama na qualidade de filhos de Deus, irmãos dele, como amados do Senhor. Então, se você ama a Deus, você vai fazer isso com amor, com alegria, com desprendimento. E você vai ansiar pela volta dele. Porque ficar vigiando direto é difícil, é ou não é verdade? Desde o começo eu falei. Por que ele disse que era à noite? Porque ele sabe que é difícil. Ele sabe o quanto é difícil nós lutarmos contra as pressões carnais que tem no mundo. Contra as coisas que nos impelem. Quantas pessoas nós conhecemos que você vai falar, não, eu não posso fazer isso, isso é uma questão de santidade. A pessoa fala, não, imagina. Quando é aquela pessoa lá fora que não conhece a Deus, aí até você entende, mas o duro é quando você vê o irmão em Cristo, querido. Que ele fala que não tem problema. Não, não tem problema, isso é até bom. Eu já vi gente falando, é bom algumas coisas que você assiste, que dá uma calorada no casamento. Não, não é bom não, é pecado, é maldição. Bagunça tudo. E depois a pessoa não sabe, porque está tudo bagunçado. Jesus, ele quer encontrar servos vigilantes, que estejam realmente olhando para si e falando, aqui não entra nada. Nós vamos falhar? O que você acha? Sim. Algumas vezes vamos falhar. Mas aí nós podemos correr para o pé do Pai e nos consertarmos. Isso não tem problema algum. O que nós não podemos é dormir. Dormir. Como se Ele não fosse voltar. Como se Ele não viesse nunca. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. Mas Ele dá a entender que vai ser no momento que talvez nós estejamos tentados a dormir. O mundo, ele nos enreda de tal forma que é muito fácil nós nos entregarmos a todas essas coisas. É muito fácil eu abrir as portas e deixar entrar à vontade tudo aquilo que é lixo na minha mente, no meu coração, através do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu ouço, do que eu converso, do que eu falo e do que eu faço. É muito fácil. Por isso que ele falou, é uma tarefa difícil. Vigiar durante a noite não é para os fracos. Nós precisamos muito da ajuda de Deus e do Espírito Santo. Eu queria ler com vocês uma outra parábola. Uma outra passagem bíblica, lá em Lucas capítulo 12. Eu vou ler bem rapidinho, você não precisa nem abrir, mas eu vou dar a referência aqui. Lucas 12, 36, 46, ele diz assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Esse o Senhor foi numa festa de casamento. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Se estiver dormindo, demora. Demora para abrir. Naquelas casas antigamente, ficava óbvio que ele estava dormindo. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Bem-aventurados, felizes serão, vão ser abençoados. Em verdade vos digo que se cingirá, ele vai se vestir e os fará sentar à mesa. E chegando-se os servirá. O Senhor vai servir os servos. E Jesus fala isso em outro lugar, que um dia nós vamos nos assentar na mesa do Senhor e Deus vai nos servir. Eu estava até comentando com alguns irmãos de manhã, eu estava falando, você consegue imaginar essa cena? Às vezes nós lemos as coisas na Bíblia e nós não paramos para refletir. A Bíblia está dizendo, meu irmão e minha irmã, que um dia, se você ama Jesus, e se você tem buscado agradar a Deus com a sua vida, um dia você vai sentar numa mesa, onde o próprio Deus virá e vai te servir. O Deus que criou todo o universo, os céus e a terra, o Deus que nunca nenhum homem ainda viu. Sabe o que é isso? Nós não somos dignos nem de pronunciar o nome do Senhor, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele transformou a nossa vida. E Ele quer voltar para nos encontrar vigilantes, firmes, Ele vai nos chamar para comer com Ele na mesa dEle. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio que essa palavra é verdadeira. É isso que motiva a minha vida, meu irmão, porque a vida é difícil. A vida é difícil, e às vezes o que nos motiva é saber que lá no final, um dia,
nós vamos ser honrados por aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quem somos nós? Quem somos nós? Esse é o tamanho do nosso Deus. Ele consegue se despir da sua honra e da sua glória. E vem em forma de homem como nós, comendo, sentindo fome, dormindo, sentindo necessidades como todos nós, passando aperto, sentindo dor de barriga, vontade de ir ao banheiro. Ele era Deus, Ele desceu do trono de glória, para mostrar para nós que Ele nos amava, para morrer por nós, para que nós fôssemos diferentes, para que nós fôssemos parecidos com Ele, para que esse amor nos inspirasse a querermos mudar de vida e sermos parecidos com o Senhor. E Ele nos capacitou, como eu falei no começo. Ele nos chamou para a prática de boas obras, é o que diz a Escritura. A salvação, ela vem pela fé, amém. Você foi salvo. Mas a Bíblia diz que Ele nos chama para a prática de boas obras. E se você ama o que Jesus fez para você, você vai querer fazer boas obras. E Jesus te capacita para a prática de boas obras, Ele te dá autoridade sobre até os demônios. Em nome de Jesus você pode expulsar um demônio. É o que a Bíblia nos ensina. Ele deu autoridade espiritual a todos os seus filhos. Você ainda vai voltar para reinar com Jesus. Vai sentar com Ele na mesa. Você quer mais? Não dá para falar muita coisa, só dá para falar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem chegou a coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, vale a pena vigiar, vale a pena esperar esse Deus com ansiedade, vale a pena todos os dias falar, vem Senhor, vem sobre minha vida, vem sobre a terra, porque quando Jesus vier reinar, vai ser a primeira vez que a terra experimentará um líder de verdade, alguém íntegro, honesto, que não tem duas palavras, que não rouba, que não desvia. Vai ser a primeira vez que a humanidade vai experimentar Deus como Senhor. Vai ser uma teocracia, Deus agindo, Deus atuando na terra. E você com Ele, nós vamos reinar. Nosso futuro é glorioso, ainda que as coisas aqui fiquem meio complicadas, não dê tudo certo do jeito que nós sonhávamos, não importa. Deus Ele vai nos abençoando dia após dia, vitória após vitória. Deus tem uma série de promessas que eu creio que Ele vai cumprir nas nossas vidas. Mas as principais estão para depois. As maiores, as mais deslumbrantes, elas virão depois. Então vale a pena, meu irmão, minha irmã, vale a pena nós vigiarmos todos os dias, vale a pena nós mantermos os nossos olhos em pureza. Jó fala isso, ele fala, eu fiz um pacto com os meus olhos, para que não atentasse, não sei que palavra que ele usa, mas numa moça, numa donzela, numa virgem, ele fala algo assim, para eu não ficar olhando para as moças, porque isso não é de Deus. Jó fala isso, ele fala, eu fiz um pacto com os meus olhos. Ele estava vigiando, ele estava guardando a porta da casa espiritual dele, para não entrar nada que o contaminasse, que diminuísse a sua fé, que abatesse ele na sua comunhão com Deus. E Jesus continua, bem-aventurados sois a tais servos, sabeis porém isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Pedro se preocupou, ele falou, calma aí Senhor, o Senhor está falando isso, é só para quem é discípulo? É só para quem está trabalhando aí no ministério ou é para todos? Ele fala. E aí, voltando ao texto inicial que nós lemos, versículo 37, Jesus termina assim, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jesus termina essa palavra dizendo, vigiem, vigiem, vigiem. Nós temos que vigiar contra as coisas que entram na nossa vida quando nós dormirmos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não sobra tempo para nós buscarmos coisas espirituais. E como eu falei, tudo aquilo que entra pelos olhos, pelo ouvido, que sai da nossa boca, que nós tocamos ou fazemos, acaba não sobrando tempo para nós não buscarmos a Deus.
Então nós temos sim que pedir para Deus para renovar em nós a nossa mente, renovar a nossa disposição espiritual, para que nós possamos, queridos, estarmos vigilantes em todo o tempo. É urgente, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas alguém pode dizer, essa conversa de Jesus voltar já vem há milhares de anos. Pois é, Pedro falou isso, ele falou que os zombadores, que aqueles que não creem na palavra, os incrédulos, eles falariam, onde está a promessa da sua vinda? Ele fala isso, mas Jesus vai voltar, creia você ou não. Independente de se que eu creia nessa palavra ou não, a palavra de Deus, ela se cumpre, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E Jesus vai voltar. E se Ele demorar muito ainda para voltar, nós vamos encontrar Ele antes, amém? Chega uma hora que a minha vida tem um limite. Não dá para esperar muito Jesus voltar. Vai chegar uma hora que se Ele não vier, eu vou. Então meu encontro com Ele vai ser dessa forma. E como eu não sei também esse dia, eu tenho que estar preparado, vigiando. Porque Jesus quer me encontrar como o porteiro que vigia. Ele fala, vigiai. Essa é uma palavra de amor. É uma palavra de amor. Porque se Jesus não tivesse dito isso e nós chegássemos lá, talvez do jeito que nós estamos hoje, nós íamos ficar muito bravos de saber que talvez nós perdemos tudo. E aí talvez nós íamos falar, por que o Senhor não disse nada? Mas Ele falou. E quem ama, adverte. Quem ama, aconselha. Os pais fazem isso o tempo todo com os filhos, né? E os filhos acham que é falta de amor quando você aconselha. Pois é. Tem gente que é capaz de falar que uma mensagem dessa é uma mensagem com falta de amor. Mas Deus, Ele provou o seu amor por nós. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, porque Ele sabia que nós estávamos perdidos. E Ele fez o impossível, para tornar o impossível possível. Não sei se você entendeu. Ele fez o impossível. Como Deus, que era impossível morrer, Ele morreu. Porque Deus não morre. Mas Ele veio como homem para morrer como Deus. É confuso. Mas é a morte dele que era impossível, torna a nossa salvação que era impossível, porque nós somos imperfeitos. E Ele transfere a perfeição dele para nós. E a Bíblia diz que nós transferimos toda a nossa imperfeição e toda a nossa imundície para Ele. E Ele morre por isso. Mas Ele vence a morte, porque o pecado não era dele, era nosso. E hoje eis-nos aqui, rumo à eternidade. Ele pagou o ingresso da entrada para nós. E eu creio, meu querido, minha querida irmã, se você ama o Senhor, muito antes do que nós esperamos, você vai ter um encontro com Ele, na glória. E eu não digo isso dizendo, não, você vai morrer logo, ou Jesus, não, mas é mais rápido do que nós pensamos. Eu olho para trás, parece que era ontem que eu tinha 15 anos de idade. E já faz tanto tempo. O tempo passa assim, é ou não é verdade? Daqui a pouco, todos nós aqui estaremos diante do Senhor, de um jeito ou de outro. E vai ter valido muito a pena ter vivido uma vida de santidade, vigiando, orando, guardando o nosso coração, os nossos olhos. Você não vai se arrepender, meu querido. Você não vai se arrepender. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena. O nosso Deus é maravilhoso, é magnífico. Sabe como essa história termina? Antes de dizer como ela termina, eu queria ler um último versículo lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 16:15. Jesus fala assim, eis que venho como ladrão. O ladrão vem na hora que você não espera. Mas ele fala, bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ele está falando de uma vida livre do pecado. Ele está falando, feliz será esse. Que é assim que Ele espera por nós. É assim que nós devemos esperar por Ele. E como termina essa história? Essa história termina naquele dia, o primeiro dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Ali começa a eternidade. E eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, como eu falei de manhã, você pode dizer que a partir dali nós seremos felizes para sempre. E não é mais uma frase de um filme, ou de uma história infantil, ou de um conto de fadas, não. É a mais pura realidade.
Aquele dia vai ser o início da nossa felicidade eterna. A partir dali nós seremos felizes para sempre. E Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Faça de agradar o Senhor o maior objetivo da sua vida, e você não vai se arrepender, meu irmão. Deus, Ele tem coisas maravilhosas te esperando. Basta você crer e agir de acordo com a sua fé. Dê o seu melhor para o Senhor. Seja um porteiro fiel, vigilante. O porteiro que honra para aquilo que ele foi contratado. Ele não dorme. Ele não deixa entrar nada que não pode, nada que não presta. E aí Jesus, naquele dia, Ele vai te receber. E Ele vai falar, como Ele diz em outros lugares: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te coloquei como porteiro e você foi fiel, vem cá, agora você vai reinar comigo, você vai sentar perto do rei, para todo o sempre. É isso que te espera, meu querido e minha querida irmã. É isso que nos espera, é por isso que eu vivo. É essa força que me sustenta todos os dias. Saber que o meu Redentor vive e Ele vai voltar. E toda injustiça vai acabar, toda dor, toda miséria. E mais uma vez eu quero falar essa palavra. Passarão, o céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Curve sua cabeça. Aleluia, Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar, vamos adorar ao nosso Deus. Esse é o momento que você pode aproveitar, meu querido, minha querida irmã. E se você percebe na sua vida que talvez você tenha dormido algumas vezes, ou o tempo todo, esse é o momento de conversar com Deus, que sempre espera que o nosso coração se volte para Ele. Você pode falar aí agora com o Senhor: conserta a tua vida, meu irmão. Faça um contrato com Ele. Senhor, a partir de hoje eu vou ser o porteiro fiel que cuida. Eu entendi agora, Senhor, a responsabilidade que eu tenho sobre essa casa, que é sua, mas que o Senhor colocou nas minhas mãos, Senhor. A minha vida espiritual precisa ser preservada. Eu tenho uma responsabilidade como um bom porteiro, e eu não posso permitir que nada entre e contamine o meu interior. Ah, meu querido, minha querida irmã, se você for fiel na sua oração, se você for verdadeiro, Deus nesse momento agora, Ele está te restaurando, Ele está te renovando, Ele está fazendo coisas novas em sua vida. O Senhor agora Ele vai começar a agir de uma forma completamente diferente, talvez que você nunca tenha visto antes. O Espírito de Deus vai começar a se mover de uma forma intensa na tua vida, Ele vai trazer revelação, Ele vai fazer coisas novas. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus está nesse momento tocando o teu coração, te ajudando a restaurar aquilo que não deveria estar aí há muito tempo, aquilo que tem entrado sem pedir licença. Na realidade, nós muitas vezes temos convidado essas coisas a entrarem no nosso coração, e achamos que está tudo bem, e achamos que não faz mal nenhum. Ah, Senhor, toca cada coração. Faça, Pai, além das palavras, além daquilo que nós racionalmente podemos compreender. Eu te peço agora, Espírito Santo, toca as nossas vidas, toca esse coração, Pai, toca essa vida, toca esse homem, essa mulher, esse jovem, Senhor, e transforma. Que aqui nesse lugar venha haver homens e mulheres verdadeiros cristãos, Pai, que te honram. Que nós venhamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, Pai. Que por onde formos a Tua luz esteja em nós, o Teu perfume esteja em nós, e o mundo possa ver que só o Senhor é Deus. É o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos cantar uma canção, meu querido.